nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é o André Santos, ele que é responsável por tratar dos atletas do ténis português. Verdade. É um trabalho, eu vejo sempre de um lado para o outro, uma azáfama. São muitos atletas e depois é um trabalho também complicado, pelo menos rotinas complicadas. Sim, nunca há uma rotina específica, não é? No início da época estamos mais pelo amor, depois temos de andar a viajar com uns e com outros atletas. Neste momento tem sido até mais com o Nuno Borges, mas, por exemplo, agora estou aqui em Castelo Branco também com malta e tenho andado. Pronto, tenho E algumas até acompanham, não é? Que vêm continuar o trabalho que estão a fazer de recuperação. Sim, exatamente. A Federação, e neste caso o Centro de Alto Rendimento, tem essa preocupação de dar o acompanhamento aos atletas. Mesmo em caso de lesão, tentam sempre que eles sejam o mais acompanhados possível e há atletas que às vezes vêm para torneios, mesmo estando lesionados, para ter esse apoio. André, mas vamos ao início. Como é que eu comecei a ver nos torneios já o ano passado, mas tu começaste na fisioterapia também há pouco tempo? Sim, eu comecei há 2 anos e por acaso foi engraçado porque eu estava no estágio de 4º ano de fisioterapia e tive um problema de saúde aqui no coração. Entretanto, eu era para não fazer estágio nenhum em fisioterapia porque foi mesmo uma cena debilitante e o Rui Faria, na altura, é fisioterapeuta também de atletas como o Vizelli, e tem uma clínica em Leiria e ele tratava a minha família toda e a minha mãe. E a minha mãe até lhe disse... Tu és de Leiria? Eu sou de Leiria. E explicou-lhe o meu caso e ele disse, olha, então ele venha cá e assim não deixa de fazer o estágio de fisioterapia, eu dou-lhe o estágio mesmo que ele não faça coisas com tanto esforço físico, eu vou-lhe dar o estágio. E foi assim, e entretanto comecei a ter o estágio com ele, entretanto fiquei melhor e pronto, e correu bem, porque não deixei um ano para trás. Depois, mal acabei o 4º ano, ele convidou-me para começar no CETO, com um torneio internacional das mulheres. Como é que foi essa primeira experiência no ténis? Sem sequer ter alguma coisa a ver? Não sabia nada, fui assim mandado para os lobos, não é? Mas foi muito interessante porque começaram a explicar, neste caso até o Paulo Cardoso começou-me a explicar todas as regras do ténis. Eu tinha de entrar em campo, que as mulheres normalmente chamam mais a campo pela minha experiência e foi muito engraçado, muito interessante e aprendi bastante. E gostaste logo aí da fisioterapia ligada ao ténis? Gostei logo e depois até fiz mais 2 meses de campeonatos nacionais, também pela clínica do Rui, porque eles têm um protocolo com a Federação de fazer esses torneios nacionais. E pronto, e entretanto comecei com um projeto diferente que foi no Maranhense, na clínica. Foste para o Maranhense para o futebol? Para o futebol, com a clínica, trabalhava o dia todo na clínica, ia para o Maranhense para o futebol ao fim do dia, o Campeonato de Portugal e foi também uma experiência brutal. Qual foi a grande diferença que encontraste do ténis que tinhas começado a fazer para o futebol? Neste caso é muito mais profissional, não é? Eu estava numa equipa de Campeonato de Portugal, deram-me boas condições de trabalho, eu senti que fazia um bom trabalho, mas aqui temos uma equipa técnica brutal, não é? Jogadores de elite, não é? Os jogadores de elite mundial é totalmente diferente. Eu nem sabia muito ao certo para o que vinha, só estando a viver isto é que tu vês que é realmente incrível. Olha, André, depois dessa experiência no Maranhense, como é que tu surges? Depois vejo também nos Challengers que são feitos pela Federação. Exatamente. E a partir daí, como é que surge o convite para integrar o Centro de Alto Rendimento? Pronto, eu depois faço ali o Challenger de Braga e da Maia, quando saí do Maranhense, porque a época desportiva tinha acabado, e o Rui convidou-me outra vez o Rui Faria convidou-me outra vez para fazer esse Challenger, que acho que era uma boa oportunidade para mim. Correu muito bem, acho que a Federação na altura estava a precisar de um fisioterapeuta, os atletas acho que deram um bom feedback dele, tanto atletas portugueses como estrangeiros. Acho que... Tinha que ser, porque senão tu não estavas Sim, de certeza. Com a exigência que a Federação tem, acho que não me tinham chamado e não me tinham convidado. Eu fiquei muito contente pelo convite, porque realmente foi sempre aquilo que eu queria. Eu trabalhava em clínica e trabalhava no meio de malta muito boa, de fisioterapeutas espetaculares, para mim referências. Mas isto aqui é a conjugação brutal daquilo que há no desporto, que é uma equipa técnica fantástica, com um psicólogo, preparador físico, treinadores de excelência e aqui com um treinador, com um fisioterapeuta, é brutal. Olha, depois desse convite começas a trabalhar com a Federação o tempo inteiro. O tempo inteiro. Como é que tem sido a experiência de trabalhar com os melhores atletas portugueses do ténis?
Olha, tem sido. É muito bom, porque eu acho que todos eles têm os melhores têm características excepcionais, tanto como pessoas, que acho que isso é o mais importante, como atletas, como tudo. O nível de exigência tem que ser muito alto. Quando tu estás a tratar um Gastão Elias, um Nuno Borges, um Frederico Silva, não é? Um Pedro Sousa, que tem o nome que já tem também, eles já passaram por muitos físicos. E o nível de exigência tem que estar por cima, porque senão eles não vão tratar contigo, ou se começam a desconfiar do que o trabalho é muito mal. Eu tento sempre deixá-los o mais à vontade possível e eu também sou o próprio a dizer, pá, se eu não consigo resolver, nós vamos arranjar uma solução e deixar esta abertura para também procurarem outras soluções, se for preciso. Até agora não tem sido muito preciso, mas se for preciso deixar essa abertura para eles, acho que também é importante. Quais são as lesões mais frequentes num jogador de ténis? Tens muitas lesões do braço dominante, do cotovelo, punho, tendinites, não é? Epicondilites, problemas de punho, joelhos também. E varia muito de homem para mulher? Há lesões mais frequentes no homem e na mulher? Não, eu acho que nós no ténis, por norma, as lesões são muito sobrecarga, não é? É difícil controlar a sobrecarga no ténis, ou a carga de treino no ténis. Nós podemos achar que há uma carga ótima, e essa carga ótima, ou porque o atleta está pior psicologicamente, ou porque não descansou tão bem, ou porque não se hidratou tão bem, essa carga vai ser uma sobrecarga. E vai provocar, às vezes, essas alterações, como tendinites e problemas musculares também, mas por norma é sobrecarga. Um trabalho que tu fazes é também um trabalho de precaução, ou seja, de prevenção. De prevenção. Eu tenho muito esse papel, de trabalhar na prevenção, nos aquecimentos, têm de ser individuais, têm de ser específicos para o atleta, não é? Temos de variar os estímulos e isso é que faz com que eles depois tenham um rendimento melhor. Mas não só, eu sou o primeiro a dizer-lhes, comer bem, hidratar bem, estratégias para comerem bem, estratégias para se hidratarem bem, mesmo não sendo eu específico, que eu acho, e para dormir bem, descansar bem, que eu acho que isso é que vai fazer a diferença quando é reduzir o número de lesões. É a carga de treino, o controle de carga de treino pela equipa técnica, preparador físico e fisioterapeuta, não é? É o descanso, a hidratação e a alimentação. E depois temos as rotinas de prevenção, as massagens, as mobilizações, o que for. Mas eu acho que isso acaba por ser... não é tão relevante quanto isso. Falaste agora numa situação, ia-te perguntar, não é muito frequente, mas a postura, por exemplo, do telemóvel nos períodos de lazer acaba por dar alguns problemas na zona cervical ou nem por isso? Já notaste o excesso de tempo? Sim, isso é verdade, é uma coisa que nós tentamos sempre cortar, se bem que eu acho que eles também precisam de ter algum escape, não é? E às vezes passam demasiado tempo, nós não podemos controlar muito isso. Mas sim, claro, tudo o que são posturas mantidas durante mais tempo, em que não haja uma variabilidade no movimento, são prejudiciais. Agora, se eles tiverem o telemóvel e se movimentarem passado um tempo, tudo bem, não há problema. André, depois do que tu viveste, apesar de pouco tempo, do que já viveste, dos tempos que tens dentro do ténis, já percebeste que isto é uma vida complicada e cheia de rotinas no sentido de começar de manhã e terminar às tantas. Sim. É uma vida que gostas? Sabias que era assim? Eu sabia, só sabia dos torneios, não sabia como é que era trabalhar. E agora é pior ou é... pior no sentido de mais tempo? Agora, não sei se me toma mais tempo, mas é mais desafiante, porque andas noutros palcos, não é? Andas sempre a viajar de um lado para o outro, com pessoas diferentes, a tratar atletas diferentes, e eu gosto. Neste momento acho que não devia fazer outra coisa, não devia mesmo, não consegui. Olha, como é que o André, que não, quando sai da fisioterapia, como é que ocupas os teus tempos livres? Olha, é difícil, porque é como estavas a dizer, começas muito cedo, acabas muito tarde, e às vezes... E estás sempre disponível, telemóvel, para os teus atletas? Para os atletas, WhatsApp, se for preciso às 10 da noite, estamos a ver alguma situação que seja preciso tratar no outro dia de manhã, e às vezes é esse um dos problemas, que é o saber abstrair, porque eu trato um atleta e eu não me limito só a tratar o atleta, eu vou para casa e penso, podia ter feito isto, podia ter feito aquilo. Acabas por ter também um papel de psicólogo dos atletas? Muito, não quero substituir a psicóloga, porque a psicóloga tem um papel importantíssimo. Mas notas isso, que eles também desabafam e que gostam de... Sim, muito. E vamos tentando também gerir algumas situações que não sejam só ténis ou problemas físicos com eles. Eu, antes de ser fisioterapeuta deles,
eu quero ser amigo deles, não é? E eu sou amigo deles e tento dar-lhes ali uma palavra também de amizade e de companheirismo, que eu acho que é importante. Quem trabalha no desporto e os fisioterapeutas têm de ser assim. Olha, falaste aí numa parte importante que é a partilha de conhecimento. Tu foste com certeza, falaste no Rui Faria, que foi uma referência para ti. É uma referência. Vocês vão falando, entre fisioterapeutas vão falando nas necessidades que os jogadores têm. Sim. Vais tentando evoluir em termos de conhecimento. Vou tentando evoluir, sim. Neste caso o Rui é uma pessoa que é um mestre, um mentor, em que falamos quase todos os dias, partilhamos assuntos do ténis, de atletas. E quando eu tenho alguma dúvida, pergunto-lhe a ele e a outros fisioterapeutas também, mas ele realmente é a minha referência. E só assim é que tu evoluís. Só, por exemplo, quando vais a um grande slam, ao Wimbledon ou ao Roland, e vês outros fisioterapeutas a trabalhar, outros atletas a fazer... Tu foste este ano? Eu fui. Como é que foi? Fui aos dois, é brutal. Só estando lá, não dá para descrever, não dá. E falaste com alguns colegas de outros países, de outros atletas? Eu já comecei a falar, mas sinto que ainda tenho de ir a mais para ter mais abertura. Não é? Sou novo nisto, acabas por estar a apanhar muita experiência e às vezes é difícil ter essa... Mas uma das coisas que eu fiquei contente foi, e depois que mexeu comigo, depois de sair de Roland, foi que eu estive no mesmo corte que o Rui Faria, que foi o meu mentor, o Rui Faria a acompanhar o Vezeli e eu com o Nuno Borges e com o Rui Machado em corte, em treino, e isso foi brutal. E é muito bom. Olha, como é que te vês nos próximos anos? Como é que me vejo nos próximos anos? Olha, eu vejo no ténis, eu sei que é difícil subir muito mais do que o patamar que estou, mas eu quero acreditar que os atletas com quem eu trabalho, por exemplo, um Jaime, uma Francisca Jorge, um Miguel, sejam outros, não vou estar aqui a dizer os nomes todos, mas o que for, que vão comigo a esses torneios de toque mundial. Não é? E quero que os atletas que estejam comigo evoluam e que nós temos agora o caso, por exemplo, do Francisco Cabral, eu não acompanho diariamente, mas fico contente dele ser um top 50, não é? Tiveste a Taça Davis também? Tive na Taça Davis, foi uma experiência brutal, sim, fantástico. Criam-se ali laços Uma que ligação são... muito grande, sim. Comecei, por exemplo, a tratar o Frederico Silva depois da Taça Davis, porque ele esteve lá também, connosco, e comecei a tratá-lo depois disso, e é fixe, é fantástico. Muito bem. André, desejo-te as maiores felicidades, continuas a fazer o excelente trabalho que tens feito em prol dos atletas e também no ténis português. Obrigado.